Olá, você que está aqui me acompanhando, me ouvindo, me assistindo. Eu sou o Elcio Soares Padilha Júnior, doutorando do Programa de Pós-Graduação de Ensino de Ciência e Matemática da Universidade Luterana do Brasil, orientado pelo professor Dr. Agostinho Serrano. Hoje vou apresentar o texto de colóquios que trata da incorporação da inteligência artificial generativa, o ChatGPT, nas práticas pedagógicas de professores de matemática no Brasil e na Espanha, desafios e oportunidades. A nossa pesquisa, então, trata de analisar a percepção e utilização do ChatGPT como recurso pedagógico por professores de matemática no Brasil e na Espanha. E o nosso problema é de como os professores de matemática no Brasil e na Espanha percebem e se relacionam com a inteligência artificial em suas práticas pedagógicas. E temos, assim, duas questões auxiliares, que são: quais são os principais desafios e oportunidades identificados por esses professores ao incorporar o ChatGPT em suas aulas? E de que forma as políticas educacionais brasileiras e espanholas e o contexto sociocultural desse país influenciam na aceitação e utilização do ChatGPT por professores? O objetivo geral, então, é analisar a percepção e utilização do ChatGPT como recurso pedagógico por professores de matemática no Brasil e na Espanha. Aqui nós temos a tabela com as leituras feitas para este trabalho. São 13 trabalhos analisados para esse texto e gostaria então de pedir atenção para os países. Essa é uma pesquisa que tem uma forte presença e abrangência internacional, com trabalhos nacionais também, obviamente, mas por ser um tema muito recente que mexeu com todo mundo, nós temos trabalhos de todo mundo, como o caso do Brasil, da Austrália, da China, Turquia, Estados Unidos, do Quênia, de Israel, da Eslovênia, da Rússia, da Turquia, mais uma vez aparece, a China, Estados Unidos, Brasil e Rússia também temos trabalhos. O nosso marco teórico principal aí é o livro Diffusion of Innovations, de Everett Rogers, que é a sua quinta edição, no ano 2003. Esse delimita toda a nossa fundamentação teórica do nosso trabalho. O texto é composto por algumas seções, como o marco teórico, que trata aí da teoria de difusão da inovação, a adoção de tecnologias à luz dessa teoria, a teoria de difusão da inovação no papel do professor inovador, o ChatGPT em educação, o ChatGPT no ensino de ciências e mais algumas experiências que temos no ensino STEM. E encerramos com as considerações finais. O marco teórico, então, trata da difusão da inovação de Rogers, é a compreensão do processo de fusão e adoção de inovações. Aqui, por mais que o nosso contexto de inovação seja a, a tecnologia digital, a inteligência artificial generativa, Rogers não define ou não limita inovação como algo que seja tecnológico. Essa teoria ela oferece uma estrutura para compreender de maneira geral como as inovações são adotadas e depois disseminadas. Então, nesse sentido, uma inovação pode ser uma ideia, uma prática ou um objeto percebido como algo novo por um indivíduo, certo? No contexto individual ou no contexto de grupo. Então, não necessariamente é algo novo por ser novo para todo mundo, é novo para aquele grupo. Pode ser uma teoria, pode ser uma metodologia, pode ser uma tecnologia digital. Nesse sentido, esse autor, Rogers, identificou 5 fatores que influenciam a velocidade de adoção. Então, é a vantagem relativa, então, é a questão do grupo entender que existe vantagem nessa adoção, compatibilidade com aquele perfil de adotantes, experimentabilidade, se é algo que é possível ser experimentado por aquele grupo, observabilidade, então também a questão da observação externa ao fenômeno e como pode ser adotado por um grupo específico, e o nível de complexidade. Coisas muito difíceis
não são adotadas. Quanto mais positivamente uma inovação for percebida nesses aspectos, mais rápida será a sua adoção. Além disso, a difusão envolve o agente inicial da inovação, os canais de comunicação, que são muito importantes, pelos quais, no caso, então, é transmitida. Então, a comunicação é um processo importante na difusão da inovação, porque é aí que ela é transmitida a indivíduos de um grupo, para que haja adoção. E, obviamente, que também existe um contexto social que é muito relevante para o caso da adoção da inovação. E como isso vai ocorrer também entre os indivíduos depois da primeira adoção ou dos primeiros adotantes. No nosso caso, que é a educação, a teoria da difusão da inovação é especialmente relevante para entender, no caso aqui, as inovações didáticas e tecnológicas, que é o caso da nossa pesquisa, que é a inteligência artificial generativa, compreendendo então os mecanismos de difusão e os fatores que influenciam a aceitação ou rejeição de novas práticas pedagógicas. Entender esses processos é uma forma de entender como a educação, o processo de ensino e aprendizagem é transformado. Porque a partir do professor compreender a importância de uma inovação e passar a adotar, é que vai ocorrer o que nós chamamos de mudança social, mesmo que seja num grupo pequeno, ou mesmo que seja por um indivíduo, por um professor só numa escola em sua comunidade, que é a sua sala de aula. A aplicação da teoria da difusão da inovação na educação requer uma adaptação e contextualização. Por quê? Ela não foi desenhada para a educação. Ela foi desenhada inicialmente no contexto da comunicação e como ocorre a comunicação, como ocorre a aquisição de produtos ou a difusão de ideias ou campanhas de conscientização, por exemplo, campanhas de saúde, campanhas de saúde básica, campanhas, por exemplo, podemos citar, inclusive existem estudos do autor, campanhas a respeito da transmissão do HIV, ou campanhas para a importância da fervura da água no aspecto de saúde. Então, ela foi delineada para esse aspecto de marketing e comunicação. Mas podemos trazê-la para a educação, com certeza, e a partir, óbvio, de uma adaptação e contextualização, sobretudo no nosso caso do ensino de ciência e matemática. Nesse sentido, é essencial considerar como os atores envolvidos percebem a novidade da inovação. No nosso caso, os professores, que é o nosso público-alvo. Pesquisas e discussões contínuas são necessárias para adaptar a teoria ao dinâmico campo da educação, buscando novas abordagens e metodologias para enfrentar os desafios constantes. Para Rogers, então, a teoria é ferramenta teórica fundamental para compreender como novas ideias e tecnologias são adotadas em comunidades e organizações. Para isso, então, buscamos alguns trabalhos que tratam da aplicação da TDI para a educação. Trazemos aqui o caso da adoção de tecnologias digitais, um trabalho sobre a adoção de mobile learning por parte desses autores, Frei Landau e entre outros, durante a pandemia do Covid-19. Então, uma adoção recente de inovação. Nesse sentido, então, foi usada a teoria para analisar a adoção da mobile learning por parte de professores, uma vez que precisaram adaptar a sua forma de dar aulas. Esses autores, então, observaram a relevância e utilidade prática da teoria na implementação de inovações em ambientes educacionais. E os autores, em referência a Rogers, observaram, sim, as questões presentes na teoria, que são a vantagem relativa, a compatibilidade, a complexibilidade, experimentabilidade e observabilidade. Claro que, por ser um tema de urgência, foi algo que foi vista a adoção, porque era uma questão urgente,
e a difusão disso de uma forma rápida, e não necessariamente com coisas que eram novas. Mas isso se deu porque isso se deu por conta da urgência e necessidade da pandemia. Então, os autores observaram que essa difusão ocorreu porque a pandemia obrigou os professores a utilizar esses recursos. E, nesse sentido também, essa quase obrigatoriedade, quase não, essa obrigatoriedade de um ensino remoto, ou um ensino à distância. Por mais que isso tenha sido complexo para os professores, houve uma superação de barreiras por conta da urgência, o que facilitou a adoção. Claro que vemos que depois desse processo, muitas dessas coisas foram abandonadas, que não deveriam. Mas naquele momento, assim se deu essa difusão de inovação. A teoria trata, então, da aplicabilidade contínua da teoria da difusão de inovação em contextos modernos, sendo uma ferramenta essencial para pesquisadores e educadores na compreensão de facilitação de adoção de inovações tecnológicas na educação. Então, óbvio que a importância da pesquisa desses autores não era necessariamente observar sobre a adoção, mas como ocorreu a adoção. Por isso, esse suporte na teoria de difusão e inovação. Para além da adoção da tecnologia, temos aí a questão do professor inovador. Então, a adoção de práticas e metodologias de ensino em termos de inovação. A pesquisa de Miller, então, traz uma contribuição significativa para essa discussão, destacando a preocupação com os impactos do ensino tradicional, especialmente no ensino de ciências e física. Para Miller, a abordagem tradicional tem resultado em consequências adversas, como a insuficiente compreensão e retenção de conceitos por parte dos estudantes, além da desmotivação. Então, isso observado na pesquisa, na sua tese de doutorado, de Miller, de 2017. Então, uma necessidade de rever a forma de ensino de ciências, sobretudo de ensino de física. Então, o autor apontou em seu trabalho uma tendência emergente, que é a aprendizagem ativa, baseado em métodos didáticos inovadores, como o Just-in-Time Teaching e o Peer Instruction. São métodos de aprendizagem ativa que demonstram resultados positivos, conforme o levantamento feito por Miller, em termos de engajamento e compreensão dos alunos no cenário internacional. Então, nesse sentido, a inovação é a aprendizagem ativa por meio desses métodos didáticos. O autor ressalta, por outro lado, que há uma resistência à adoção de práticas inovadoras no ensino superior brasileiro, que foi o objeto de estudo dele, destacando a inércia do sistema e as barreiras culturais como obstáculos significativos. E é isso que bem trata a teoria de difusão de inovação, de que forma a cultura, ou com o que as pessoas estão acostumadas, ou com o que as pessoas lidam no seu dia a dia, que geralmente não são práticas inovadoras, não é tecnologia digital, fogem disso. Isso gera uma grande resistência para a não adoção de inovação. Pode ser tecnologia digital ou não. De inovação de uma forma geral. Miller adotou a abordagem empírica em sua pesquisa e realizando 3 estudos distintos para explorar a dinâmica da adoção e difusão de inovações didáticas no ensino superior brasileiro. Então, essa é um estudo que, para ter maior robustez, ele precisa de um acompanhamento de um certo tempo para verificar de que maneira ocorre a difusão da inovação. E foi o que Miller fez. Então, aplicou e depois foi verificar como isso ocorreu com os professores que ele trabalhou nesse sentido da difusão da inovação. Os resultados foram reveladores, indicando a adoção bem-sucedida de métodos inovadores e a difusão por meio de uma estrutura descentralizada. Esse é um ponto importante na teoria,
Porque algo que vem de cima para baixo é algo já observado em outras pesquisas e que nós estamos já observando nessas leituras, que é algo que geralmente não ocorre e não facilita a adoção e a difusão. Ou pode facilitar a adoção por alguns, mas não a difusão. E quando o professor compreende, né, numa escala linear e não de cima para baixo, ele compreende que aquela adoção, que aquela inovação pode ser útil, isso é uma percepção individual e pessoal, ele passa então a adotar e facilita a difusão. Não quer dizer que isso seja automático, mas o formador, o pesquisador, é um difusor. O professor que participa da formação, participa da pesquisa, também é um difusor. A difusão da inovação ocorre, mas eu quero dizer que nem sempre aquele que adota difunde a inovação. E isso é barreira também para a difusão. Ocorre a adoção, não ocorre a difusão. Por isso que precisa ser um estudo feito por um certo período de tempo para ser observado o fenômeno da adoção e da difusão. As contribuições de Miller ressaltam a necessidade de considerar fatores culturais, institucionais e individuais que influenciam práticas de ensino. Nesse sentido, então, o autor propõe um modelo dialógico de difusão de inovações didáticas, que enfatiza a relação de troca de saberes entre docentes e especialistas. Então, ele traz a importância do modelo dialógico de troca. E como nós, pesquisadores, podemos colaborar com professores em atividade para que adotem inovação. Esse é um primeiro passo. E depois que adotem, tenham segurança para difundir a inovação. Para nós, no nosso caso da inteligência artificial generativa, isso apresenta um potencial significativo na adoção de inovações didáticas, possibilitando a criação de conteúdo personalizado e adaptativo para superar barreiras à adoção de práticas inovadoras. Essa perspectiva abre caminho para uma nova era de ensino de aprendizagem personalizados e adaptativos. Agora, o uso do ChatGPT em educação. Ele é uma ferramenta de inteligência artificial generativa, surgiu em novembro de 2022 e, conforme constante nova, tem o potencial de colaborar com a aprendizagem e facilitar o trabalho docente. Pesquisas recentes, aí todas do ano de 2023, apontam benefícios dela na educação, como aprendizagem dirigida e personalizada, suporte à rotina do professor e transformação do futuro da educação. Como a gente pode ver no caso de Cooper, Kerneza, Konstantinova, Tlili, Yilmaz, Yu Gou, entre outros autores. Kerneza destaca uma lacuna da pesquisa sobre habilidades cognitivas e comunicação do professor no uso do chatbots. E realmente existe uma dificuldade de se perceber pesquisas que olham para o professor e que trazem para o professor as vantagens. Em geral, quase que a totalidade das pesquisas que eu fiz é visto o trabalho, de que forma o ChatGPT pode colaborar com o ensino e com foco no estudante. Poucas pesquisas feitas até o momento, e o que nós queremos abrir ou preencher essa lacuna, que é voltado para o professor. E de que forma o professor pode utilizar a inteligência artificial generativa no seu trabalho. Existem muitas perspectivas, como Konstantinova, que diz que, entre outros, eles preveem um impacto significativo na inteligência artificial, ou da inteligência artificial generativa, no desenvolvimento da sociedade nos próximos 5, 10 anos, levando aí forçando mesmo, de fato, uma ruptura do ensino tradicional e a necessidade de repensar como a gente ensina na escola. De qualquer forma, a comunidade acadêmica, apesar de nesse momento esteja mais quieta, mas sobretudo no começo, houve uma divisão e, na verdade, isso persiste, a gente de forma empírica pode observar isso.
né, uma divisão em relação à integração da IA generativa na educação. Para Constantinova e outros colegas, eles identificaram 5 grupos de opinião fazendo observações em redes sociais e conversas, pesquisas feitas com professores e pesquisadores. Então, a primeira que defende a proibição, a outra que combate por meio de tecnologias de reconhecimento, que são inúteis, a novas abordagens de avaliação, mudanças nas abordagens do processo educacional, oportunidades e riscos. Às vezes essas ideias se misturam entre proibição, utilização e análise de riscos. Então, o mesmo grupo acaba tendo essas posições semelhantes, assim como há grupos que são totalmente favoráveis à proibição e outros totalmente favoráveis à utilização. Esses autores, então, fazem previsões sobre o impacto da inteligência artificial generativa na educação, como a transformação do paradigma educacional baseado em competências, isso de lado, para um modelo que valorize a criatividade e mudanças nos processos de avaliação, priorizando a capacidade do estudante de definir tarefas criativas para a inteligência artificial. Eles ressaltam a necessidade de regulamentação ética para o uso da IA generativa em educação. E aqui fica um ponto de que nós estamos num mundo onde as perguntas são mais importantes que as respostas. Para Kerneza, o uso de chatbots por professores destaca o desenvolvimento de habilidades cognitivas e adaptação do ensino à necessidade dos alunos. A autora aponta que o uso de chatbots aumenta o interesse e motivação dos estudantes, melhora a experiência da aprendizagem e possibilita a criação de novas formas de avaliação e feedback em tempo real. Chocarro, Cortinhas e Marcos Matas e Kato Imukawa indicam aceitação e reconhecimento do uso de chatbots e as pesquisas feitas antes do ChatGPT por professores, destacando que a atitude do professor em relação à tecnologia influencia sua disposição para utilizá-la. Por mais que essas pesquisas não tratem da teoria de difusão e inovação, aqui nós vemos pontos da teoria de difusão e inovação. E vamos, obviamente, desenvolver no texto da tese. Há uma necessidade, e isso é unânime entre esses autores, a necessidade de estudos e investigações que avaliem o uso, as vantagens e desvantagens da IA generativa em educação, porque existem lacunas, é algo muito novo, então lacunas de pesquisas recentes que abordem o grande volume de dados e acessos proporcionados pelo ChatGPT, e obviamente todos os autores, em algum momento, esses já apresentados como outros também ao longo do texto de colóquios, a importância da formação continuada de professores para o uso das tecnologias de IA generativa em um cenário de mudanças constantes na educação. Agora, alguns exemplos aqui de uso da IA em ensino de ciências, como Cooper, que fez uma pesquisa exploratória sobre o uso do ChatGPT em situações de ensino de ciências, comparando as respostas do chatbot com referenciais teóricos e temas pesquisados. Através de prompts específicos, ele analisou as características do ensino de ciências eficaz, constatando um alinhamento entre as respostas do ChatGPT e a literatura. Isso é um ponto positivo. Ao questionar sobre o uso do check and talk ou pedagogias centradas no aluno, o ChatGPT forneceu uma resposta adequada. Mas o autor levanta questionamentos sobre bases de evidências e importância do contexto, ou seja, de onde o ChatGPT tira essas informações. Ele não apresenta suas referências. Essa é uma preocupação. Por mais que possa ser percebido que elas estão corretas, conceitualmente, há uma preocupação de que, no desenvolver das respostas, em algum momento elas não estejam corretas, e mais, de onde elas são tiradas. Como é que surgem essas respostas dadas pelo ChatGPT? Então, Cooper também buscou, assim, em conversação com o ChatGPT, o que ela entendia com base na literatura, não se sabe qual literatura, mas o que ela entendia sobre a reprovação, reprovar um estudante. E percebeu que a resposta estava alinhada com o que se defende na academia, destacando uma necessidade de intervenção do professor e também o papel da família. Continuando a análise de prompts, Cooper solicitou a criação de uma unidade de ensino usando o modelo 5Es, né, abordagem, que é uma abordagem
sustentado na pedagogia socioconstrutivista. E o ChatGPT apresentou uma abordagem sustentada nisso. O autor ressalta, então, a necessidade de adaptação das saídas do ChatGPT ao contexto determinado pelo professor. No caso, que ele fez uma solicitação de criação de rubrica de avaliação para estudantes do sétimo ano, o chatbot forneceu uma proposta com critérios insuficientes, demandando aperfeiçoamento. Já na geração de um questionário sobre fontes de energia renováveis e não renováveis, o resultado foi um questionário genérico e pouco aprofundado. Em suas impressões gerais, Cooper destacou a capacidade do ChatGPT em emular respostas humanas e gerar ideias úteis para a unidade de ciências, rubricas e questionários, mas ressaltou a necessidade de adaptação dos recursos pelos educadores e a preocupação sobre o ChatGPT se tornar uma autoridade epistêmica última. Para Souza e colegas, eles conduziram uma investigação com estudantes do 12º ano, então estudantes do ensino médio, utilizando o Bing na disciplina de física. Os estudantes participaram de uma atividade para criar imagens representando o conceito de relatividade, antes e depois de um curso, realizado inclusive pela nossa colega Mayra. A análise focou na clareza e precisão dos prompts, eficácia na geração de imagens satisfatórias e correspondência entre as expectativas dos estudantes e resultados da inteligência artificial. Os autores, então, concluíram que as imagens geradas pela inteligência artificial podem, sim, ser uma ferramenta valiosa para visualizar e engajar os estudantes em ideias complexas, mas destacaram a dificuldade dos estudantes em traduzir o entendimento em prompts coerentes para a geração de imagens. Mais uma vez está a preocupação e a importância das perguntas, mais das perguntas do que das respostas. Os autores, então, enfatizaram a necessidade de orientação dos educadores, então, mais um ponto a falar do papel do professor, para mitigar a frustração e melhorar a experiência de aprendizagem. Há outras experiências, como é o caso do estudo de Vasconcelos e Santos, professor Renato e seu estudante de doutorado, que realizaram um estudo sobre o uso do ChatGPT e do Bing na educação STEM, analisando registros de interação entre estudantes e sistemas de inteligência artificial generativa em experiências simuladas de aprendizagem. O objetivo, então, foi investigar como esses chatbots podem ser usados como objetos para pensar. Eles não pensam, mas podem ser usados como um papel colaborativo ao estudante, estimulando o envolvimento ativo, pensamento crítico e resolução de problemas. A base teórica do estudo é a teoria construcionista de Papert, que enfatiza a aprendizagem experiencial e prática hands-on, especialmente relevante para as áreas STEAM. O conceito central, então, é objetos para pensar com, que se refere a instrumentos que os aprendizes podem utilizar para explorar e aprimorar seu entendimento de conceitos ou domínios específicos. O design da pesquisa foi qualitativo e exploratório, mas encontrou dificuldades em selecionar professores dispostos e preparados para incorporar as ferramentas em sala de aula. Por isso, nesse caso, os próprios autores atuaram como alunos nas sessões de interação. Então, eles trabalharam com uma compreensão mais profunda, envolvendo os estudantes na reflexão e descoberta. É um processo semelhante a um diálogo filosófico, um método socrático, com feedback em tempo real e estímulo à resolução de problemas. Os resultados do estudo indicam que a inteligência artificial pode sim fomentar a aprendizagem personalizada, apoio à resolução de problemas e reflexão sobre conceitos STEAM. Esses robôs, como o Chat GPT e o Bing Chat, oferecem oportunidades para enriquecer a educação STEAM com aprendizado interativo e personalizado. No entanto, a eficácia dessas ferramentas depende do uso consciente e integrado a abordagens pedagógicas bem estruturadas. E, mais uma vez, os autores sugerem a importância do papel do professor, que deve estar bem preparado. Que é o que nós trazemos aqui. Pesar benefícios e limitações, integrar com outras ferramentas e não confiar somente nesses chatbots. Considerações finais. Nós apresentamos um arcabouço teórico robusto e diversificado para a nossa pesquisa, para a nossa elaboração da tese. Temos subsídios para a compreensão da percepção e uso da inteligência artificial generativa por professores de matemática e o alicerce para a construção de instrumentos de pesquisa, análise de dados e discussão de resultados. Nossas referências e meu muito obrigado.